Olá, pessoal. Meu nome é Monique Torres. Faz um tempinho que eu estou prometendo trazer aqui como que se inicia um processo de, seja aprovação de obra nova ou de regularização junto à Prefeitura de Campinas e também, posteriormente, eu vou estar trazendo aí aprovação na Prefeitura de Paulínia. Campinas tem um sistema que é o zoneamento online, que depois eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se na cidade de vocês possui algo que traz, assim, de forma rápida. Precisa, obviamente que não é um documento oficial, não dispensa o pedido da ficha informativa, mas a gente consegue ter uma noção aí plena sobre quando o cliente fecha. Então, a gente vai partir aqui do princípio que o cliente fechou o serviço. Então, ele fechou e muita gente vem e pergunta, como que você inicia esse processo? Então, depois da visita técnica, às vezes a gente oferece aí o estudo de viabilidade técnica para saber se é passível ou não de regularização, ou o cliente foi notificado, enfim, tem N situações. Mas a gente começa aqui no site do Zoneamento Online, que é uma ferramenta pública, então todo mundo tem acesso. Aqui, né, é só você colocar no Google Zoneamento Online, Prefeitura de Campinas, que já vai aparecer. Então, a gente tem a opção aqui de procurar pelo endereço ou pelo código cartográfico. Então, quando o cliente te passa, é só você acessar. Olha, eu vou mostrar pequenininho, você digitou o endereço, peguei um endereço aleatório aqui, para a gente poder fazer esse vídeo. Então, temos aqui esse local. Então, eu cliquei aqui, ó, ele já traz o zoneamento, tá? O zoneamento da lei anterior, porque quando você tá, deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Quando você está no site do Aprova Fácil, você precisa colocar o zoneamento anterior. Então, isso aqui já sai no próprio zoneamento. O código cartográfico, o quarteirão, a quadra e a numeração do lote. Quando você clica aqui em mais informações, sai como se fosse uma ficha técnica simplificada, vamos diminuir aqui, para você ter uma ideia aí do zoneamento, né, o tipo de ocupação que pode ter no local, o tipo de uso. Então, essa aqui é uma prévia, não é a oficial, mas é uma prévia da ficha informativa. Então, o cliente veio e falou: ah, eu quero aprovar uma obra nova ou regularizar nesse local. Qual que é a primeira coisa que você tem que olhar? O zoneamento, um ZM2. O tipo de ocupação. Como ele falou que é residência, você vai olhar aqui, ó, acho que tá dando para ver, ó, os tipos de ocupações. Neste ZM2 é uma zona mista, então você consegue aprovar aqui um HU, ó. Só você colocar o link no nome já sai aqui o significado. Então, você pode aprovar HU, HMV, HMH, HCSI, CSI, que é tudo destinado a comércio. Então, você já sabe. Aí o cliente falou, então é uma residência que eu preciso aprovar. Aprova porque está mostrando aqui. Não dispensa o pedido da ficha. Então, aqui você já sabe que aquele tipo de ocupação que tem no local é permitida. Então, você vai descendo aqui, vai falar da questão de gabarito de altura, né? Se tem alguma restrição de Condepac, Condefat, e o que não estiver aqui é porque você precisa pedir a ficha e verificar a ficha. Ó, eu tô sendo redundante, porque senão vão falar assim que eu falei que dispensava a ficha, mas não, tá? Ficha informativa é a certidão de nascimento do imóvel e ela é indispensável. Então, você vai verificando, ó, essas informações, e no final, não são todos os lotes que possuem isso. Tá? Então, nesse caso aqui tem. Então, a gente consegue saber que é um lote 10 por 30, não possui faixa de viela sanitária, a faixa de viela está no terreno do fundo, tá? Então, você sabe que tem um terreno 10 por 30, que você pode regularizar ou aprovar, né? Esse aqui, esse tipo de ocupação HU, por quê? Porque permite na ZM2. Então, você vai copiar esse ZM2, olha esse truque aqui, que você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina você entender a parte de parâmetros construtivos e legislação, tá? Então, você copiou o ZM2. Essa lei é a Lei Complementar 208/2018, que está vigente. Clicou aqui. Só que agora eu tenho que compartilhar a tela da legislação. Então, apresentar outra coisa. Biblioteca Jurídica, que aqui de Campinas também é sensacional, ela está sempre atualizada. Então, apareceu isso aqui, ó, que é a nossa legislação, tá? Você vai apertar nada mais, nada menos que o F3. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Então, vamos ver como que eu vou localizar aqui, que eu queria mostrar para vocês. Apareceu. Você vai clicar o FN, F3, depende de como é o seu teclado, e vai colocar ZM2. Quando você coloca aqui, na legislação, eu falo muito com a mão, né? Vai aparecer tudo referente ao ZM2. Então, existe dificuldade de entender a lei? Alguns casos, sim. Outros, não, tá? A gente utilizando isso aqui, você vai ver como que é simples.
Então, a gente vem aqui. A primeira coisa que fala no ZM2, no caso do loteamento misto, inserido na ZM1 ou ZM2, a parte destinada a uso não residencial, enfim, você vai lendo aí e vai compreendendo. Aqui fala também a questão, né, da zona residencial, de média densidade habitacional, aí você vai entender o que que é, né? Então, aqui vai trazer para a gente a parte do CA mínimo e o CA máximo. O que que é isso? É o coeficiente de aproveitamento, ou seja, quantas vezes a área do lote você pode construir. Então, e o CA mínimo é o mínimo que você pode construir. Você não pode simplesmente falar, vou fazer uma casa de 30 metros quadrados. Não. A gente tem o coeficiente de aproveitamento mínimo, que no caso aqui é 0,5, e o CA máximo aqui é 2, ou seja, você pode construir 2 vezes a área do lote. Então, se você tem um lote de 300 metros, você pode construir até 600 metros. Cada zoneamento vai ter suas peculiaridades, tá? Então, ainda você vai aqui. O que mais fala do ZM2? O artigo 71 fala que para a zona mista 2, você pode esses tipos de ocupações, HU, HMH, HMV e a parte comercial ou mista. Então, você vai descendo, né, que tudo que você pesquisou aqui vai aparecendo. Artigo 82. A tipologia HU deverá respeitar os seguintes parâmetros. É isso aqui que você precisa, tá? Então, no artigo 82, ele vai trazer aí vários requisitos. Então, para a tipologia HU, que é habitação unifamiliar, ou seja, uma única habitação no lote, diferentemente de multifamiliar, que são várias casinhas, tá? Então, aqui é para HU. Permitida somente edificação horizontal. Então, nesse município, horizontal, salvo engano, é até 3 pavimentos. Outro município pode ser diferente, até 2. Então, você precisa sempre verificar a legislação do seu município. Testada mínima de 8 metros. Então, a testada que é à frente do lote tem que ter no mínimo 8 metros. Ah, tem 5 metros. Então, tem aí alguma divergência. A agenda no plantão técnico para você poder entender. Áreas mínimas e máximas. Ai, peraí. O que aconteceu aqui? Deixa eu abrir. Continuar na chamada. Por que será, hein? Vamos voltar lá. Cadê? Ah, tá aqui ainda, mas deixa eu voltar na minha tela. Áreas mínimas e máximas do lote. Então, como a gente está no ZM2, a gente precisa entender que. Deixa eu abrir a tela aqui, pronto. Vamos ver, estava dando certo, agora sumiu aqui. Deixa eu diminuir aqui. Diminuir a tela. Ai, gente. Espera um pouquinho que vai dar certo. Então tá. Então, na ZM2, vamos voltar aqui, ó. 3, 4, a gente estava no artigo 82. Então, nas áreas mínimas e máximas dos lotes. O que quer dizer isso? Que na ZM2 você precisa ter, no mínimo, um lote de 200 metros quadrados e, no máximo, lote de 500, tá? Então, você vai verificar na ficha informativa do seu cliente, e essa ficha informativa, você tem que fazer uma compatibilização aí, ficha informativa, matrícula e IPTU, nunca esqueça disso. Quem que manda no imóvel, né? Qual documento é o principal, matrícula. Então, às vezes, pode ser que na ficha informativa não venha a faixa de VL, que na matrícula tem. Então, você precisa sempre verificar todos esses documentos. Então, você viu aqui que o lote do seu cliente tem 300 metros? Ah, legal, cabe na ZM2. Densidade habitacional mínima. Ah, se eu for fazer um misto, ou se eu for fazer uma verticalização, o que eu preciso saber? O município estabelece aqui que na ZM2 você só pode fazer 20 unidades habitacionais por hectares, ou 50 unidades. Aí tem que estar fazendo a conta para você saber quantas unidades você pode fazer. Ah, posso fazer 10, posso fazer 20? É aleatório isso? Não, tá na legislação. Vamos ver aqui se tem mais coisa para eu mostrar para vocês. Tá, então vamos voltar no artigo 82, que eu acabei falando aqui, isso a gente parou na densidade. Visto isso, você vai entender, você vai verificar aqui no inciso 5º que tenha o afastamento. Quando fala assim, ó, afastamento maior ou igual a 1,5 m em relação a todas as divisas do lote, quando houver aberturas. Isso quer dizer o quê? Que você pode construir de divisa a divisa e que esse afastamento é em relação às divisas com os particulares, ou seja, com os seus vizinhos, tá? Então, você pode construir de divisa a divisa. Caso tenha abertura, janelas, portas, qualquer tipo de abertura ou vão, você tem que fazer um afastamento de no mínimo 1,5 m. Então, isso aqui é afastamento. Tem diferença, tá? De afastamento de recuo. Então, você vai definir isso. Na aprovação de obra nova, você vai estar elaborando um projeto, é muito mais fácil. Você foi regularizar uma construção que já está ali pronta, né? Que a pessoa já mora no local. Se esse afastamento
tem 1,20 m, aí você vai ter que pedir a anuência do seu vizinho. Cada município tem um tipo de legislação, tá? Mas você compreendendo isso aqui, quando você vai no local, fica muito mais fácil de você estar enxergando. Ah, e o vizinho construiu colado na divisa. Se ele construiu colado, a lei, nesse caso aqui, a lei permite, tá? Então, você consegue regularizar. Agora, recuo frontal e de fundos maiores ou iguais a 5 metros e recuo lateral maior ou igual a 2. Quando a gente fala de recuo é tudo aquilo que faz divisa com área pública, tá? Seja ruas, avenidas, praças, pedaço de praça, faixa de pedestre. Ah, Monique, não existe isso no meu município. Ok, você precisa entender aí como que funciona cada coisa. Cada município pode ser que tenha seu nome. Mas você entendendo o significado, você vai conseguir colocar aí, você vai conseguir verificar se é possível ou não você enquadrar um tipo de aprovação ou de regularização do imóvel do seu cliente. Então, recuo frontal, o que que é? Tá para frente. Deixa eu abrir aqui a telinha que eu vou mostrar para vocês. Apresentar outra coisa, zoneamento, aqui. Ó, vamos ver se eu consigo deixar essa tela maior. Aqui, vamos dar um zoom. Ó, então, a gente tem aqui uma quadra. Quando a gente fala de recuo, é tudo aquilo que faz divisa com a área pública. Então, aqui, ó, o recuo aqui, o recuo é só frontal. Por que que é só recuo frontal? Porque a gente tem um terreno de meio de quadra, então ele só tem frente para rua, para uma rua, né? Então, a gente só tem recuo frontal. Desse lado aqui, afastamento lateral, esse lado aqui é afastamento de fundos, e esse lado aqui é afastamento lateral também, e recuo frontal. Ah, e o que que seria um recuo lateral? Vamos puxar aqui, que aqui tem um terreno de esquina. Recuo frontal, raio, e recuo lateral. Então, nesse caso aqui, você vai ter dois tipos de recuos e o raio. E afastamento? Você vai ter afastamento nesta lateral e um afastamento de fundos. Ah, mas está aqui, o cliente, o proprietário construiu grudado nessa divisa. Ok, pode, tá? Agora tem um vão aqui que eu não sei o que que é. Então, vamos voltar aqui para esse terreno. Então, nesse caso, vocês entenderam, recuo frontal, afastamento, afastamento e afastamento. Vamos ver se tem outro terreno aqui, se tem algum outro que eu consiga mostrar. Vamos ver aqui. Se eu conseguir, ó, vou diminuir aqui, vamos ver se a gente consegue. Se eu consigo mostrar aqui, ó, aqui, tá? Aqui a gente vai ter, então, recuo lateral, raio, recuo frontal, afastamento e afastamento. Vamos ver se a gente acha um aqui que tenha recuo de fundos. É mais difícil. Ó, temos aqui. Ó, então, a gente tem aqui ó. Deixa eu deixar assim pequenininho. A gente tem recuo frontal, recuo lateral, recuo de fundos e recuo lateral. Então, a gente tem que sempre entender qual que vai ser a frente do cliente. Se ele já tem projeto aprovado, mas vocês conseguem compreender que recuo é tudo aquilo que faz divisa com a área pública? Então, se é terreno de esquina, você vai ter aí o recuo frontal e recuo lateral e o raio. Se é um terreno no meio de quadra, você vai ter um recuo frontal, a não ser que o terreno tenha duas frentes. Aí você vai ter um recuo frontal e um recuo de fundos. Então, a gente volta aqui para a legislação. Tirar.